para a apreciação dos nossos irmãos, está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meu outro versículo. Mas se ainda o nosso Evangelho, esse aqui é o texto que nos interessa, está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Se nós que temos recebido a bênção não entendemos, quem que vai entender? Então é preciso entender esse Evangelho. Agora nós temos que dizer uma coisa: existe um cristianismo mesclado, esse cristianismo mesclado que tem sido pregado por muitos nessa última hora, que está satisfazendo a religião. Mas esse não leva o homem à eternidade. É o de bolinha de soprar, é o de pipoquinha, essas coisas de gente. Enfeita ali, bota um cálice na frente, uma cruz. Isso está na moda. Agora, nós não. E esse evangelho está encoberto para esse pessoal. Sabe por quê? Que eles não entenderam o significado do evangelho. Estão pensando que cristianismo é evangelho, e não é. Cristianismo não é evangelho. Cristianismo é uma sigla que a igreja colocou para se abrigar debaixo dela, fazer tudo, a igreja que não é a fiel, para fazer tudo em nome de Deus e de Jesus, fazer tudo que eles querem e que não é a vontade do Espírito Santo. Quando a igreja apostólica viveu seu primeiro período, ela deixou aquilo que era revelação. Então, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, o que caracterizou foi revelação. O que é revelação? O que era revelação diante do mundo daquela época? O mundo estava passando para a fase cristã. Então, o primeiro século, todo mundo sabia que os três domínios da mente humana, dos governos, estavam nos princípios chamados religiosos e filosóficos da época. Então, os 100 primeiros anos foram considerados o período chamado helenístico. Não quer dizer que foi só naquele período, mas aquele período caracterizou um período do Império Greco-Macedônico. Então, o Império Greco-Macedônico, ele veio depois veio o Império primeiro Babilônico, segundo Medo-Persa, depois veio o Império Greco-Romano. O que o Império Greco-Romano trouxe para o mundo? O que o Império Babilônico trouxe? O que o Império Babilônico trouxe? Fausto, grandeza, riqueza. Então, aí, na visão de Daniel, você vê, então, assim, falou para Nabucodonosor: a cabeça de ouro é você, é o governo, o Império Babilônico, o grande império. Então, até hoje, os restos lá no Iraque, você vai encontrar os tijolos com a marca de Nabucodonosor, sabiam? Até hoje estão lá e ninguém mexe, para ver a grandiosidade que era o governo. Até o rapaz até colocou isso aí, nem ia falar sobre isso, mas aqui. Então o Império Babilônico era isso aqui, era o esplendor. E hoje, os jardins suspensos, que ninguém viu mais, mas que todo mundo sabia que existia, que era a grandiosidade do Império Babilônico.
esse império, ele trouxe para o último império, que depois do Medo-Persa veio o Império Romano. O Império Romano se apropriou de tudo isso, de todos os impérios. Ele pegou o Império lá, babilônico, a grandiosidade. Depois ele pega o Império Medo-Persa. E onde estava o Império Medo-Persa? Era vitória em batalhas. Eles não perdiam batalhas. Então era Ciro, né, que era filho lá de Dario, o Medo-Persa. Então ninguém ganhava em batalha. O Império Romano se valeu disso e dominou o mundo, entendendo daquilo que era do Império Medo-Persa. Mas aí veio o greco-macedônico. O que o greco-macedônico trouxe? Era filosofia. Tanto que Alexandre, que foi o doido, né, com 12 anos no governo, ele dominou o mundo inteiro, em cima de um cavalo. Ninguém entende isso. E outra coisa mais, ele saiu de onde ele estava, ele andou pelo mundo inteiro, e por onde ele passou, ele deixou a língua, que era o grego. Interessante, o mundo passou a falar o grego, imaginem. Era chamado, e que é o grego do Império do Novo Testamento, que é chamado koiné. Não é o grego clássico, que o grego clássico era dos grandes filósofos, não é? Então, mas o koiné era o grego popular, e todo mundo passou a falar o grego. Vejam só, mas não foi só isso. Ele deixou marcas, por exemplo, filosóficas, porque quem criou Alexandre foi um filósofo. O pai, que havia sido derrotado nas batalhas, quando botou Alexandre no caminho, botou um filósofo. E o filósofo deu certo, porque usou o doido, que só podia ser maluco, porque ninguém entendia, ele só pensava em batalha e vitória, e lá vai. Ele não tinha negócio de manhã, de tarde, de noite, não. Era isso. Ele era amicíssimo dos filósofos. Mas não é isso que eu vou falar, ainda não. Mas quando veio, aí essa filosofia veio todo para o primeiro século. Por isso é chamado, os 100 primeiros anos do cristianismo, era chamado o século helenístico, porque então o mundo estava sem saber. Observe, o cristianismo estava entrando, mas o que era o cristianismo? Nada. Você tinha o paganismo, que eram os governos do Império Romano, greco-macedônico, que era paganismo. Você tinha o judaísmo, que era dos judeus. Então, não tinha jeito. Os apóstolos tinham saído do judaísmo. Não era aquilo que o Senhor queria. Então, o que tinha pela frente agora era o cristianismo. Mas de que forma? Então, o cristianismo era algo diferente, porque era uma experiência pessoal. Então, era o Espírito Santo operando na vida do homem de modo diferente. O que não existia nas outros dos grupos filosóficos, né? No grupo helenístico, não existia nos pagãos, não existia nem mesmo vamos dizer, dos judeus, do judaísmo. Não existia. O que existia no judaísmo era uma mistura de coisas que existiam, que eram proféticas, mas que eles não atingiram. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado. Entendeu? O Espírito Santo só foi derramado depois de Jesus. Foi ele quem trouxe o Espírito Santo. Aí ele passou a viver na vida do homem. Não era mais o homem que fazia a religião, mas é o Espírito Santo que fazia a obra. E é isso que de lá para cá. E nesse intervalo, de lá para cá, tudo foi mudando. Então vamos lá. Eu estava falando sobre cristianismo e sobre evangelho. Então o cristianismo passou a ser uma sigla, porque a igreja, que era chamada católica, apostólica, romana, ela não era apostólica. Ela podia ser católica, que dizer universal, e era romana. Por que romana? Porque o lado que ela pegou foi o político.
Os irmãos estão entendendo? Então não foi o apostólico, ele deixou o apostólico e entrou para o lado político, que é o lado histórico. Então a religião com o nome de cristianismo, ela só tem um lado que ficou o lado histórico e abandonou completamente a revelação. O que importava para essa igreja? Era aqueles que diziam, traziam escritos elogiando a igreja. Essa igreja é a igreja de Cristo. Então pode tomar conta, pode dizer tudo que vocês quiserem dizer em nome de Cristo. Mas quando faltou Cristo, bota Pedro. Botaram Pedro. Ninguém conseguiu provar que Pedro estivesse em Roma. Ninguém, até hoje. E vejam só, e Pedro estava ali, vai lá, primeiro Papa. Essas coisas que a religião vai dizer. Eu não estou falando mal de religião, porque eu não quero ofender ninguém aqui. E tem aqueles que adoram esse tipo de coisa, então fica com eles. Mas olha, na verdade, o cristianismo se descaracterizou e a igreja que vivia de revelação. Por quê? Agora vou voltar para a revelação. Então, naquele período, 100 primeiros anos, era o gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma área da filosofia que dizia que o saber é que era importante. Então, quanto mais sábio você fosse, quanto mais filosofia você fosse, mais você tinha direito ao céu. Um céu que eles não sabiam onde é que estava, nem quem ia levá-los, mas era a concepção. Os irmãos estão entendendo? Racional. Não tinha que pensar em quê? Era naquilo mesmo. Dizer o céu dos filósofos. E a maioria deles doido. Muito inteligentes, todos eles, e deve ter aqui alguns filósofos. Mas tem uma coisa na cabeça, deve ter. Mas veja só, isso não impede, evidentemente, que a filosofia exista. Não, nós estamos falando mal de filosofia, acho até que é um encanto, mas é da razão. Então você não consegue, pela sua razão, alcançar a Deus. Começa a fazer força agora, vamos lá, na sua razão não tem como. Por quê? Porque o evangelho não vai de baixo para cima, ele vem de cima para baixo. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Ou você está pensando que você que é o dono da bênção? Você é portador de uma bênção, até o dia que você quiser. Entendeu? A irmã gostou, né? É isso mesmo, porque ela sabe perfeitamente, tem experiência. Então, veja aqui, e quando o homem começa a fazer muita força para fazer religião, é porque a religião dele não vale nada. O homem, na obra do Espírito, não faz força nenhuma. Eu me lembro, eu tinha muita coisa para falar, e eu comecei uma coisa e ia falar outra, e terminei falando nada, e vou completar aqui. Eu me lembro, no começo aqui aqui o Manaim, e nós estávamos nos primeiros chamados encontros. Já está chegando? Não, pessoal. Então, era o primeiro encontro. E eu tinha a posse disso aqui e tal, aquele negócio todo. Eu tinha feito um curral lá, mas não usava o curral. E começou a dizer, vem muita gente. Aí começou a acertar o curral para hospedar a turma. E está chegando telha, e está chegando madeira para fazer o tal do beliche. Tinha o tal do triliche, que é lá em cima. Você botar no terceiro andar. O perigo daqueles, mas a turma vinha. Bom, aí um dia eu estava cansado. Eu disse assim, faltam 3 dias para que era um carnaval. Para começar, não era nem seminário, é encontro. Vinha todo tipo de doido no meio. Aí eu estou descendo ali, eu tinha construído uma casa ali e tal. Até hoje está lá. E via caminhando assim como quem está muito aborrecido, né? Muito triste com as lutas, com as dificuldades. Você fala assim. Aí tinha uma rede embaixo. Eu estava tão cansado que eu resolvi não subir e fiquei na rede. E
E aquele negócio, eu comecei a ver aquela tristeza. Eu não sou de chorar, não é? Mas naquele dia as lágrimas vinham. Aí, o Senhor esperou passar. Quando cheguei lá em cima, que deitei, assim, eu ouvi uma voz: você está dispensado. Você está dispensado. Porque eu pensei que era o Senhor que precisava de mim. Quando eu vi que interessante que eu tinha marcado com um grupo que estava indo para Valadares, com aquele sufoco todo, eu tinha que ir ajustar um negócio lá para o lado de Valadares, justamente com 2 pastores ou 3. Eles chegaram no outro dia de manhã para me levar para lá e me encontraram deitado. Entraram lá: fulano, o que está acontecendo? Aí eu disse assim: estou dispensado. Você está doido? Estou dispensado. Mas eu sabia que aquilo ali não era só simplesmente estar dispensado de um trabalho, de uma ocupação, mas é dispensado de servir ao Senhor. De que aquilo que o Senhor tinha era muito mais do que as minhas necessidades, as minhas lutas, né? E eu queria botar o Senhor no barco, né? Como fez Pedro, né? Jesus estava do lado de fora: entra aqui, Pedro, não entra no seu barco, não. Meus irmãos, e a partir daquele dia, bom, agora vou terminar o que aconteceu. Quando eles me viram abatido: não tem, estou dispensado, porque eu tinha tido a revelação. E aquilo caiu em cima de mim, como se fosse assim, uma máquina, como se fosse assim, uma prensa. Bom, aí eu falei: bom, não tem mais jeito. Aí um disse assim: olha, o Senhor me deu uma revelação. Se quer que você se levante daí, nós vamos orar por você, e o Senhor vai falar alguma coisa aqui. Aí o Senhor falou: não preciso de você. Se você precisa de mim, eu vou aceitar, mas eu não preciso de você. Aí eu confessei. Senhor, eu preciso de ti. Disse assim: pode ir, está perdoado. Nunca mais. Vamos ficar de pé.